presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes. Nós fomos, senhor presidente, tomados nos últimos dias por uma série de notícias. Deputado Lemos, Vossa Excelência, que também trabalha com a área de segurança, assim como faz o deputado Mauro, e eu na presidência da Comissão de Direitos Humanos, tomados de uma certa surpresa com informações que chegaram desde as questões relacionadas ao policiamento no Brasil todo, como que é feito, e o número de policiais que morre e que mata no Brasil. Diga-se passagem, deputado Lemos, que o Brasil é o país onde a polícia mais mata, mas também é o país onde a polícia mais morre. É o país onde nós temos o maior número de policiais mortos em confronto. É justamente o país também que tem esta relação, que é uma relação extremamente dolorosa para todos nós. Fomos também, de certa forma, surpreendidos com a informação que parte de uma das quadrilhas que faziam aqui os assaltos a caixas eletrônicos é composta por policiais militares, por parte dela, por policiais militares. Alguns deputados aqui acompanharam esse processo, alguns deputados, inclusive, que têm programa de rádio e televisão, fizeram menções a esse processo. Eu, particularmente, só não entendo, deputado Gilberto, por que não foram apresentados aqueles que foram colocados como sendo responsáveis por assaltos a caixas eletrônicos e que, segundo a COP, alguns deles também eram policiais. Não sei por que não foram apresentados publicamente, como fariam com qualquer pessoa. Mas o que me chama mais atenção não são esses dois fatos, que não são isolados, mas não são esses dois fatos. É o que está acontecendo na Vila das Torres. Para nós aqui de Curitiba, e que sabemos que a Vila das Torres é uma vila, deputado Romanelli, que tem mais de 50 anos, né, que começou ali com uma ocupação irregular na parte de cima, onde está a FIEP hoje, que parte dela era o lixão de Curitiba, e depois que foi desapropriada a partir de 64, elas foram despejadas, 64, 66, parte foi levada inclusive para a Vila Nossa Senhora da Luz, e outra parte ficou e se reagrupou naquela parte de baixo, depois que aconteceu a construção da Avenida Comendador Franco, hoje Avenida das Torres. Mas o que aconteceu nesses últimos dias com duas crianças mortas, uma criança que está em estado grave e outra morta, 7 anos e 10 anos, e um adolescente de 15 anos morto no sábado ao meio-dia, por uma disputa do tráfico, que já é histórico, que já vem acontecendo há pelo menos 20 anos naquela região. Antes nós tínhamos um módulo ao lado ali do portão da PUC, que hoje esse módulo, o deputado Gilberto, saiu e ficou na quadra de cima, mas não consegue segurar a violência que ocorre, numa vila que tem cerca de 5 mil famílias, ou para alguns 3 mil famílias, é um número difícil de você exatamente saber quantos são, mas é uma grande quantidade de pessoas. É impensável que nós continuemos tendo uma situação como aquela, deputado Prazic. Porque aquela situação ali é uma situação já é antecipado, é uma morte anunciada. Todos sabem o que acontece dentro da Vila das Torres. Todos sabem a dificuldade que as famílias têm e que, minoritariamente, aqueles que cometem crimes e que vivem lá dentro também têm, e que controlam a vida das pessoas e que agora, divididos entre o que eles chamam de turma, na verdade, gangue de baixo e gangue de cima, que não podem, inclusive os alunos que estudavam no colégio estadual, na parte de cima, durante alguns anos, foram impedidos de atravessar. Hoje não podem mais ir, ficam na parte de baixo, porque não podem ir para a aula na parte de cima da vila, naquele colégio que fica logo acima ali da Avenida das Torres. Então eu fico me perguntando, qual é efetivamente a decisão que o governador Carlos Alberto vai tomar com relação a isso? Porque não adianta colocar a polícia por mais 2 ou 3 dias, como não adiantou quando me parece que foi roubada a mulher do governador Requião, uma época, teve seu carro assaltado quando passava por ali. A Polícia Militar cercou a vila, fez durante uma semana a batida dentro da vila, fez um estardalhaço danado, a mando inclusive do governador da época. Passou, voltou tudo ao normal. Continuaram, o tráfico continuou usando, continuou escravizando as pessoas, continuou fazendo da vida delas aquilo que faz durante décadas, que é transformar aquelas pessoas praticamente em escravos daqueles que comandam o tráfico na região e na cidade, na vila. Diga de passagem, quem vai buscar cocaína na Vila das Torres, não são os moradores, só os moradores da Vila das Torres,
Se ficar parado e passar ali pela avenida, nos fundos da PUC, deputado Caíto, o senhor vai ver muitos carros que chegam ali, param, e nem precisam entrar na vila. Depois das 11 horas da noite, param, e as pessoas vêm oferecer ali na porta dos carros. Acho que isso aí não é segredo para ninguém. Já houve flagrantes, já houve filmes, já houve pessoas que sabem. Agora a pergunta é, nós vamos esperar que mais uma criança morra? Nós vamos esperar que mais um adolescente morra? Nós vamos esperar que um policial morra? Ora, não é possível que nós continuemos olhando aquilo como se não fizesse parte da cidade de Curitiba. Como se fosse uma vila que não faz parte de Curitiba, ela está lá em Piraquara, lá na cidade do deputado Gilberto. Ela está lá no holandês, deputado Gilberto. Como se isso não fosse parte de Curitiba, não fosse parte da região metropolitana. Não é possível que nós pensemos que vamos resolver o problema da violência simplesmente colocando a polícia ali. Sabe-se que isso não vai ser resolvido. Aliás, a polícia já tem dificuldades para fazer o patrulhamento da cidade pelo baixíssimo número de policiais que nós temos, cerca de 2.500, 3.000 policiais para 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes. É uma coisa assim, só não acontecem coisas piores porque a população não quer. Aí fecha a Avenida das Torres, põe fogo em pneu, as pessoas vão para lá, no dia seguinte dá outro problema, prendem algumas pessoas, soltam uma semana depois, porque não tem outra alternativa. Mas qual é a solução que a Prefeitura de Curitiba, que o Governo do Estado, que as dezenas de entidades que muitas vezes fazem pesquisa dentro da Vila das Torres, é o Colégio Medianeira, é o Colégio Assunção, é a Universidade Católica, são as entidades todas de direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia já esteve lá começando com moradores, mas nós não conseguimos encontrar minimamente uma solução de curto, de médio e de longo prazo. Se daqui a 30 anos nós continuarmos tendo aquele aglomerado, ainda com algumas melhorias, da forma como é hoje, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. Não sei se o deputado Caíto lembra, mas quando nós tivemos aqui o Habitat, da ONU, se cogitou, inclusive, aliás, voltou a se falar agora, quando houve a Copa do Mundo, em colocar tapumes para esconder a vila. Aí fez uma intervenção, a Prefeitura e o Estado fizeram a intervenção correta, que são os 2 viadutos, as trincheiras, mas só faz na via onde as pessoas só passam direto, porque aqueles que moram de fato na vila, aqueles que todos os dias, a maioria deles carrinheiros, que todos os dias vão para a vila, aqueles que trabalham na vila, continuam tendo a sua vida exatamente igual que era 10, 15, 20, 30 anos atrás. Continuam vivendo a mesma violência que viviam há 20 anos atrás. Os seus filhos, os seus netos, os seus parentes, os seus amigos que vieram para morar lá continuam tendo o mesmo tipo de vida. Então eu não sei se nós aqui vamos aguardar que alguma coisa, de uma forma talvez muito trágica, aconteça para que o poder público efetivamente tome uma medida. Porque é um absurdo. Nós temos uma vila onde mais de bairro, dentro da Vila Capanema, dentro do bairro Capanema, agora mudaram o nome para Jardim Botânico, porque fica mais bonito o Jardim Botânico do que Vila Capanema, embora eu prefira a Vila Capanema até por conta do meu time. Mas eu acho um absurdo, deputado Caíto, que nós continuemos olhando aquilo lá como se não fizesse parte da nossa vida, não fizesse parte do nosso dia a dia. A Avenida das Torres passa, as pessoas passam, do outro lado está a FIEP, que talvez seja o maior símbolo do poder econômico do Estado do Paraná, né, com uma sede belíssima, suntuosa, caríssima, e a 50 metros dali, as pessoas continuam matando crianças e adolescentes. E a polícia fecha, por determinação do próprio comandante, fecha as entradas, as saídas da vila, 1 semana, 2 dias, 3 dias, volta depois tudo ao que era antes, até que matem mais uma pessoa, fechem novamente a avenida. Até quando? Infinitamente. Então eu faço aqui um apelo, porque eu acho que esse ano não é mais possível. Esse ano nós estamos fechando o orçamento. Ainda que estejamos discutindo agora, deputado Elton, o novo plano diretor de Curitiba, e é uma oportunidade para que se faça esse debate sobre a Vila das Torres, no novo plano diretor de Curitiba, e que no próximo período se tenha de fato orçamento voltado para aquela região da cidade. Não é possível que ela seja tratada como se fosse um problema só de Curitiba, como se fosse tratada como se fosse um problema só do prefeito, ou de alguém que mora ali. Na verdade é um problema de todos nós, parlamentares ou não, que todos os dias ficamos em grau maior ou menor, mas chocados com a violência que mata jovens, que mata crianças e que retira daquelas pessoas o direito fundamental, o direito primeiro da cidadania, que é o direito à vida,
é o direito à moradia, é o direito a ter minimamente a dignidade dos seus sonhos. Então fica aqui, mais uma vez, senhor presidente, senhores deputados, um apelo para que nós não fiquemos apenas nas páginas dos jornais. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai buscar fazer uma unidade com outros grupos que trabalham naquela região, junto com a Prefeitura e com o Governo do Estado, para que talvez daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, mas que nós tenhamos definitivamente uma solução para aquele aglomerado de mais de 5 mil pessoas, que em época da eleição, deputado Caíto, recebe centenas de candidatos. Depois, no dia seguinte à eleição, parece que volta a sua rotina de morte e de terror. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.